Nós faremos de pé a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 24 a 30. Mateus 13, de 24 até o 30. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e o ponham no meu depósito. Amém. A igreja pode sentar. É um texto que é muito conhecido e nós temos outras formas de interpretar, além de pensar como a parábola do joio e do trigo. Nós podemos pensar como a parábola dos agricultores hostis, que nos apresenta o reino dos céus. Então a gente, quando olha para esse texto, a gente percebe que há uma certa atenção com esse dono dessa terra, com esse latifundiário, talvez, ou plantador de trigo. E a sensação que dá é que ele é um cara que entende do negócio, ele entende do assunto, né? Porque os empregados vão até ele e ele dá as ordens. Então dá a entender que ele é muito sábio. Mas a gente precisa entender também que naquela época de Jesus, muitas pessoas perdiam as suas terras por dívida. E normalmente quem assumia essas terras eram pessoas ricas, que assumiam as dívidas dos pequenos agricultores. É algo que ocorre hoje ainda, né? A gente sabe que no nosso país muitos pequenos agricultores acabam perdendo suas terras para grandes corporações que vão plantar soja, por exemplo, ou outras monoculturas. Então aqui nós temos um exemplo de uma monocultura que é do trigo, que é muito importante, mas que a gente percebe aqui que tem alguns elementos que a gente precisa entender. Naquele tempo, famílias ricas tinham acordos, mas também tinham disputa. Elas tinham também seus entraves. Então, nessa dinâmica, quando alguém perdia sua terra e uma família ocupava aquele lugar, tinha outras pessoas que também tinham interesse naquela terra. Então, nós temos aqui uma disputa de território, uma disputa de terreno que gera riqueza. O trigo gera muita riqueza, naquele tempo e hoje. Então, naquela cultura do Mediterrâneo, no primeiro século, muitos grupos de famílias rivais faziam desse cenário de disputa, onde os mais pobres eram os que mais sofriam. E aí é interessante que tem uma palavra no Evangelho aqui, que é: quando o dono da terra e sua família e todos que trabalham naquele terreno vão dormir, vem um inimigo. E nessa dimensão de que haviam pessoas que queriam também aquela terra,
faz sentido que esse inimigo queira sabotar a plantação de trigo daquela família que agora é a dona de uma terra de pessoas que se endividaram. Então fica claro que ao focar no joio e no trigo, a questão que grita por justiça fica escondida. Qual é a grande injustiça que a gente às vezes não percebe na parábola que a gente chama de joio e do trigo? A grande injustiça está nas pessoas que foram obrigadas a perder as suas terras, foram obrigadas a não poder mais plantar na sua terra, foram obrigadas a não poder mais vislumbrar um futuro para a sua família. Isso acontece hoje, né? Nós temos no Brasil, é um país de estrutura escravagista, em que os imigrantes europeus chegaram com documentos que davam posse de terras. E de quem eram essas terras? Eram de indígenas e poderiam ser de ex-escravos, que também não receberam nada. Então, é um paralelo interessante observar como que a injustiça que indígenas e pessoas negras, afrodescendentes, sofreram e ainda sofrem, porque as suas terras foram tiradas, gerando dívida para essas populações. Então, assim, na época de Jesus, também fica muito nítido que essa parábola também está falando de uma situação semelhante à que nós temos no Brasil, na história violenta, de formação do Brasil. Então, há um esforço social em manter a elite e seus privilégios protegidos. Na nossa sociedade, a classe médica e os juízes se protegem bastante e o quanto podem. Existem médicos éticos, existem juízes éticos, mas nós sabemos que os grupos se protegem. Então, é uma realidade que a gente vai encontrar em várias situações. Na nossa situação aqui em Vila Velha, já foi citado várias vezes, o PDM, o Plano Diretor Municipal, vem sendo transformado de maneira a beneficiar pessoas com muitas posses, ocupando regiões e áreas reservadas ou para proteção ambiental ou para residência, construção de casas populares. É o mesmo quadro hoje acontecendo. Terras, se cria uma dívida para esses pobres e ali se constrói um espaço para a elite que se protege. Não, nós pagamos, nós compramos, nós temos como provar que nós temos escritura. Eles, os pobres, não têm escritura. Então essa é uma realidade próxima de nós que dá para comparar com aquela realidade da parábola do joio e do trigo. Então, será que o reino dos céus pode ser objeto de comparação com um homem que semeia boa semente em seu campo? Ou o reino do céu é passível de ser comparado com um inimigo que semeia ervas daninhas? Já pensaram que o reino dos céus está mais ligado ao inimigo, nomeado aqui como inimigo, do que ao dono da terra? Qual a possibilidade de um pobre conseguir sabotar aquilo que tiraram dele para que ele consiga retomar sua terra? É fazendo uma rebelião, plantando joio. Então o joio, ele entra aqui como uma figura fundamental, que assim como o fermento que se espalha pela massa, não é assim? Uma mulher que espalha o fermento pela massa para que o pão cresça, e cresça todo. O fermento, ele toma o corpo todo de uma massa para ser pão. Aqui o joio está fazendo o mesmo processo com o fermento, tomando o campo, tomando aquele lugar, a fim de que se veja a injustiça. O joio é quase uma figura profética, que está denunciando algo. As pessoas vão perguntar, por que alguém sabotaria uma plantação de trigo? E aí se descobriria a história por trás daquele terreno que foi tomado de pessoas pobres. Então o reino dos céus, ele tem esse viés profético que anuncia de uma forma que a gente normalmente acha errada, Não, mas não pode sabotar uma plantação de trigo e alimentar muita gente.
questão aqui é que a injustiça aconteceu antes dessa plantação. Então nós temos sempre esse homem que semeia trigo, e principalmente o próprio trigo, como personagem principal da parábola. Mas o joio, se vocês quiserem verificar, aparece 5 vezes na parábola. Trigo aparece bem poucas, mas joio aparece 5 vezes. E de acordo com a tradição hebraica, a palavra que mais aparece é a personagem principal. Isso é indiscutível para a gente, porque se a gente for observar diversos textos bíblicos, se a gente quer encontrar o personagem principal, verifique quantas vezes aparece. O que mais aparece tende a ser o principal. Então, o joio como personagem principal nos dá outra forma de olhar para esse texto e aplicar também em nossas vidas. Então, o joio, que também é conhecido como um arroz selvagem, ele é uma erva daninha que tem toxinas que contaminam qualquer outro cultivo. E aí é uma questão muito interessante. O joio, quando começa a ser percebido que tem joio ali, então os empregados falam: ó, tem um joio, tem uma erva daninha aí. Esses empregados sabem que o joio tem toxinas que vão contaminar o trigo. Isso quer dizer que quando chegar a época da colheita, o trigo será um trigo de qualidade ruim. Então, um agricultor competente, verdadeiramente agricultor, arrancaria o joio logo no início. Como esse dono da terra, ele fala: não, deixa crescer junto. Isso denuncia que esse dono da terra não conhece nada de plantação, não conhece nada de cultivo de trigo. Porque um bom agricultor competente, ele iria olhar e falar: isso aqui não pode ficar aqui não, senão a minha plantação de trigo vai ser fracasso. Então nós temos essa figura do joio como principal, porque ela denuncia um agricultor incompetente que tomou aquela terra e nem sabe cultivar nela. Denuncia uma injustiça que aconteceu antes. Então é preciso investigar essa situação. Esse proprietário de terra, que herda essa terra, o seu compromisso é tão forte com a produção da terra, com a comercialização, que ele não sabe que não pode deixar essa praga ficar ali. A visão dele é do lucro, de colher o trigo e fazer dinheiro. É essa a visão dele. A visão dele é garantir que o terreno está sendo produtivo, para que ninguém possa reivindicar esse terreno. Porque se ele precisar mexer no terreno, as pessoas vão dizer: ué, por que ele está mexendo nesse terreno? Mas tudo aí denuncia um agricultor incompetente e denuncia essa injustiça que acontece naquela sociedade. Então a palavra inimigo, aquele que semeou um joio de madrugada, na parábola é identificado numa tradução ainda mais especializada como reinado de Deus. Para a gente chegou a palavra inimigo, mas se aprofundarmos a tradução do hebraico ou do grego, nos originais, nós vamos encontrar reinado dos céus ao invés de inimigo. Então é como se o reinado dos céus tivesse plantado o joio. Assim, o grande inimigo desses poceiros de terra, latifundiários, é o reino de Deus. Quem é o grande inimigo das grandes imobiliárias que estão tomando terrenos de pessoas pobres e de reservas ambientais? Quem é o grande inimigo dessas pessoas que estão mudando o PDM de Vila Velha? No Brasil inteiro, é o reino dos céus, o grande inimigo. Porque a proposta do reino é que as pessoas tenham dignidade, lugar de viver, onde plantar, possam ir e vir. Ou seja, para os inimigos do reino de Deus, o principal objetivo nem é colher o trigo. Querem que cresçam as sementes do reino dos céus, para que quando estiverem vigorosas, dando frutos, sejam arrancadas. As pessoas que moram aqui em Vila Velha, em áreas que deveriam ser destinadas para a construção de casas populares, não foram tiradas ainda. Estou esperando tudo crescer junto, para quando os prédios à beira-mar, os grandes prédios, estiverem bem altos, crescidos,
façam sombra. A ideia é essa: façam sombra em que ninguém veja essas pessoas sendo arrancadas de suas terras. Então, o reino dos céus é sim o grande inimigo dos endinheirados e dessa especulação imobiliária que nós temos nas nossas cidades. Então, é uma perseguição controlada por uma política de bem-estar social que ilude a sociedade, funcionando modelos empresariais que se passam por cristãos, muitos deles, inclusive vendem esses terrenos dentro de igrejas, famílias endinheiradas que também ganham dinheiro com a religião, a fim de manipular a sociedade para sabotar o projeto de Deus. O projeto de Deus, desde Abraão, é uma promessa de terra para todo mundo, terra que emana leite e mel, ou seja, que dá fartura para todo mundo. E aqui nós temos os modelos de sabotagem do projeto de Deus. Então, o reino de Jesus está sempre na contramão das políticas latifundiárias e de concentração de bens e renda. Não adianta buscarmos versículos no Antigo Testamento para dizer que ser rico é bênção de Deus, pois fomos influenciados pelo puritanismo a viver o egoísmo do individualismo. Para o rico existir é preciso haver pobres. Para construir grandes prédios, como Babel, é preciso haver gente sem moradia. Não se constrói grandes empreendimentos se não estiver por perto de pessoas passando necessidade. Podem observar, é sempre assim. Concluindo, do ponto de vista de Jesus, o reino é como uma erva daninha que vai frustrar qualquer empreendimento que vai contra os planos de Deus. A imagem do trigo é projetada na cultura hebraica e ocidental como símbolo de pureza, tanto no pão ázimo, pão sem fermento, quanto na branquitude do trigo ultraprocessado que domina todo o Ocidente, o purificando versus o trigo integral, o menos nutritivo para os pobres e o rico em nutrientes para as elites. Podem observar, quem tem acesso aos melhores produtos, que são os integrais, são os mais ricos. Os ultraprocessados, que são os açúcares refinados, os cereais refinados, que são esbranquiçados, que perdem sua cor original, são destinados aos pobres. Os pobres vão comer pão de forma branca, que não tem nutriente, que não tem fibra. Os ricos vão comer o melhor pão, com fibra, nutrientes e vitaminas. Isso é um reflexo dessa distância que há entre a dignidade de ricos e pobres. O Evangelho traz desconforto aos opressores, que pensam mais na produção que na vida humana. As consequências dessa maneira de pensar maligna são individualismo ainda mais agudo, adesão a propostas como escolas cívico-militares, desprezo pela cultura, ignorância quanto às mudanças climáticas e todo tipo de realidade ligadas à preservação da vida humana e da própria criação. Tolerância ao armamento civil e à violência nos termos da antiga aliança, legítima defesa. Nós estamos nesse tempo em que muita gente quer um modelo da nova Canaã, um modelo que criou e formou um império chamado Estados Unidos, por meio do Destino Manifesto, onde ali diz que aquele povo é o povo eleito, e esse povo deverá levar o cristianismo, a democracia para todo mundo, como se eles tivessem essa função. Mas essa função não é deles, é do Cristo, é do Evangelho, é nossa, de todo ser humano. Então nós temos a defesa de um messianismo, do sionismo, da esteira do fundamentalismo que junta a Bíblia em Código Penal, a partir de interpretações que beneficiam ideologias totalitárias, manipulação do identitarismo a fim de gerar confusão diante de movimentos como o negro, de gênero, sem terras, os povos originários, fragmentando o interesse coletivo por lutas prioritárias como o fim da fome. Quem está interessado no fim da fome?
Não há um rico interessado no fim da fome. Os ricos fazem algo que é horrendo, se chama filantropia, que é uma forma de se sentir bem dando migalhas para os outros. Não resolve o problema. Direito à terra, moradia, que dariam mais força às pautas de grupos de interesse. Todos os grupos que lutam por pautas particulares ganhariam mais se unissem por busca de justiça para todos. Então nós vemos que a questão entre joio e trigo é a gente perceber que o joio é uma luta para sabotar aqueles que não querem o projeto do reino de Deus. Por isso que é interessante olhar para o joio e não para o trigo, como figura principal nessa parábola. Irmãs e irmãos, sejamos joio a fim de frustrar os planos tolos e transformar os sistemas injustos que dividem a nossa sociedade. Assim Deus nos abençoe e nos guie para que possamos levar isso em prática de vida. Amém.